noite, Jessiara, tudo bem com você? Como é que estão as coisas por aí? Como é que foi a semana? Boa noite, Sandro. Graças a Deus, está tudo ótimo. Uma semana abençoada, uma semana até tranquila, por assim dizer, Legal, bem serena. que legal. Bom quando é assim, né? Não é? Chegou a ver a novidade que eu estou distribuindo para o pessoal aí, o kit digital com 7 meditações, né? Para Sim, você postou. ansiedade, para o pessoal para dormir melhor, renovar as energias. É um Muito jeitinho, bom. um jeitinho, um pacotinho baratinho, qualquer pessoa pode adquirir, né? Eu acho que, o que tu achou? O que tu achou da ideia? Tu chegou a entrar no site? Não, não tive a oportunidade de entrar no site, não, só vi que você postou. Tá? Então, uma hora dessa aí, entra no site, até para me dar um feedback, para ver como é que tá, o que, que tu acha, tá? Ok, Então, vamos lá? Vamos vamos lá. iniciar o nosso encontro de hoje, nosso evangelho de lá de hoje. Vamos se posicionar na cadeira, vamos ficar na melhor posição possível, fechar levemente os nossos olhos e se concentrar apenas na nossa respiração nesse primeiro momento. Esse primeiro momento onde a gente começa a se conectar com nossos anjos guardiões, com o nosso mentor ou com a nossa mentora, estabelecendo essa conexão vibracional importante neste momento, só através da nossa respiração. É o ar que entra, segura um pouquinho e solta o ar. Os pensamentos, as memórias, aquela voz interior, vem e vai a todo instante, a todo momento, apenas observe, não interaja. Estabelecendo essa conexão com essa egrégora de luz da qual todos fazemos parte. Ligando o nosso divino, nosso eu divino, com o divino Criador que é Deus. E assim, com essa conexão estabelecida, iniciamos o nosso culto do Evangelho no lar, rogando a Ti, Pai, que derramos sobre todos nós as Suas bênçãos de misericórdia, de bondade, de amor, de discernimento e sabedoria, para que saibamos interpretar a Vossa Palavra através dos textos desta noite, para que possamos colocar em prática na nossa vida, seguindo no caminho do bem, nos esforçando dia após dia, hora após hora, minuto a minuto, a coibir o nosso lado instintivo, nosso lado impulsivo, nosso lado agressivo, a fim de querer conquistar sempre alguma coisa. Que saibamos usar do nosso amor, do nosso carinho, da nossa compaixão e da nossa empatia para realizar essas conquistas de forma amorosa, sempre no caminho do bem e do amor. Agradecemos, Pai, pela semana maravilhosa que tivemos, com todas as vivências, com todos os percalços, com todas as realizações. Agradecemos pela serenidade da nossa semana. Agradecemos também pelas bênçãos que o Senhor derrama sempre e todos os dias naqueles a quem amamos e também aos nossos desafetos. Pai querido, derrame sempre sobre todos nós, teus filhos, nesta humanidade, toda a sua luz bendita para iluminar as trevas que ainda existem dentro de nós. Que nós possamos, com essa centelha divina, também iluminar o caminho à nossa frente, para que possamos caminhar rumo a Ti, rumo ao reino dos céus. Obrigado, Pai, por este momento. Obrigado, Jesus Cristo, por nos ensinar o caminho, a verdade e a vida. Gratidão a todos que estão aqui conosco, aos nossos anjos guardiões, aos nossos mentores, toda essa egrégora de luz, por esse momento de paz e de reflexão. Que assim seja. Que assim seja. Vamos Siga dar lá, minha amiga. continuidade. Oi? Siga lá, minha amiga. Vamos dar continuidade à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, finalizando hoje o capítulo 8, item 20 e 21.
Então, item 20. Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Meus bons amigos, por que me chamaram? Será que foi para curar esta pobre sofredora, impondo sobre ela as minhas mãos? Que sofrimento, santo Deus! Ela perdeu a visão e ficou nas trevas. Pobre criança. Ela que ore e mantenha acesa a chama da esperança. Não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que obtive, que são do conhecimento de todos, devem ser atribuídas somente ao Senhor, Pai de todos nós. Quando estiverem aflitos, olhem sempre para o céu e digam, do fundo do coração: Meu Pai, curai-me, mas faça com que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Castigue minha carne, se for isso necessário, para que minha alma chegue até o Senhor com a brancura que possui quando saiu de suas mãos. Após esta prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, receberão a força e a coragem, e talvez também a cura, que timidamente pediram, como recompensa pelo devotamento que tiveram. Por estar em uma assembleia onde o assunto principal é o estudo, eu digo que todos aqueles que estão privados da visão deveriam estar felizes pela prova que suportam. É preciso lembrar-se que o Cristo falou: se possui um olho mau, melhor seria arrancá-lo e atirá-lo ao fogo, evitando que ele cause a perdição de vocês. Quantos existem na terra que um dia nas trevas amaldiçoarão terem visto a luz? Como são felizes os que suportam a prova de ficar sem a visão. Seu olho não será motivo de ser escândalo nem de queda. Os cegos podem viver inteiramente a vida das almas e podem ver mais do que aqueles que têm boa visão. Quando Deus me permite devolver a visão para algum desses pobres sofredores, digo a mim mesmo: alma querida, por que será que você desconhece todas as delícias do espírito, que não podendo enxergar, vive de contemplação e de amor? Então, não pediria para ver imagens menos puras e menos dignas do que aquelas que você percebe sem a sua visão. Bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Ele é mais feliz do que os que estão aqui, pois ele sente a felicidade, pode tocá-la, vê as almas e pode se lançar com elas nas esferas espirituais, que nem mesmo os predestinados da terra conseguem ver. Os olhos abertos estão sempre prontos a fazer com que a alma se perca. Os olhos fechados, pelo contrário, estão sempre prontos para fazer com que a alma se eleve a Deus. Meus bons amigos, acreditem em mim, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, enquanto a vista é muitas vezes o anjo tenebroso que a conduz à morte. E agora, algumas palavras para vocês, minha pobre sofredora. Tenha esperança e seja corajosa. Se eu lhe dissesse: minha filha, seus olhos vão se abrir, como ficaria feliz? E quem sabe se essa alegria não seria a sua perdição? Tenha confiança no bom Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei por você tudo o que me for permitido, mas, por sua vez, faça uma oração e reflita sobre o que eu acabo de lhe dizer. Antes de partir, todos que ali estavam receberão a minha bênção. Nota que é o item 21. Quando uma aflição não é consequência de atos da vida presente, é preciso procurar sua causa em uma vida anterior. O que chamamos de caprichos da vida nada mais são que os efeitos da justiça de Deus, ou melhor, o cumprimento da lei de causa e efeito. Ele não aplica punições injustas e quer que entre a falta cometida e a reparação da falta sempre exista uma relação. Se Deus, em sua bondade, lançou um véu sobre nossos atos passados, aponta-nos, entretanto, o caminho dizendo: quem matou pela espada morrerá. Palavras que podem ser traduzidas assim: sempre se é corrigido naquilo que se errou. Se alguém está aflito pela perda da visão, é porque esta lhe foi causa de queda. Talvez essa criatura tenha sido responsável pela perda de visão de outra pessoa. Talvez ela tenha sido levado alguém à cegueira pelo excesso de trabalho que lhe impôs, ou como consequência de maus tratos, ou falta de cuidados, etc. Deste modo, ela sofre agora a pena de talião, que manda pagar o mal com o mal. Esta mesmo, antes de reencarnar, em seu arrependimento,
pode ter escolhido essa prova, aplicando a si as palavras de Jesus. Se o olho é motivo de escândalo, arranque. Que assim seja. Aqui ele reforça para a gente a lei de causa e efeito, né? Uhum. Todas as provas que nós passamos e que nós julgamos como punições, ela tem um motivo, ela tem algo ali para nos ensinar e para ajustar com algum débito anterior que nós causamos, seja nessa existência ou em existências passadas. Também muitas vezes a gente amaldiçoa as provas, amaldiçoa as limitações que nós temos, mas se fôssemos privados dessas provas e dessas lutas pelas quais nós passamos aqui no planeta Terra, como é que nós iríamos avançar? Como é que nós iríamos evoluir espiritualmente? Como é que nós iríamos quitar os nossos débitos espirituais, os nossos contratos passados, né? Então, muitas vezes, nós mesmos escolhemos as provas pelas quais iremos passar aqui nessa vida, só que quando a gente, como diz, cai aqui na Terra novamente, a gente esquece do que a gente acordou, a gente esquece de qual o propósito que nós viemos aqui para aprender, para curar, né? Então, a gente, antes de pedir apenas que nós sejamos isentos das limitações, das tribulações e das provas, nós precisamos primeiramente, ter fé e confiar em Deus, que Ele não permitiria que nós sofrêssemos sem uma necessidade, sem um propósito maior. E segundo, que a gente não deve pedir. Uma vez uma coisa tão bonita, eu anotei, tem que achar essa anotação, que ele fala isso, que é para a gente não pedir para não passar pelas provas, mas sim pedir coragem, força e resiliência para poder conseguir transpor as provas, né? Eu vou achar essa, porque eu anotei, foi tão bonito o que ele falou, depois eu vou achar e vou te passar, se você quiser, você coloca junto com tá bom? Uhum. A gravação. E é interessante também como no texto ele fala da cegueira, né? A cegueira como uma metáfora, claro. Ali o irmão que estava fazendo a cura, junto com Deus, né? Ele estava ali fazendo esse negócio mesmo de curar a menina cega. Mas a cegueira é qualquer prova, qualquer expiação que a gente vem a ter na nossa vida, né? A gente pode até, como tu disse, né, cair de paraquedas aqui na Terra e esquecer as coisas. Isso é uma coisa que Deus nos permite ter essa experiência justamente para poder conviver com os nossos inimigos bem de pertinho, tá? E não saber que aquela prova, aquela situação difícil que nós estamos passando é devido a coisas que a gente mutuamente se ofendeu em outras existências. Então, ninguém está num ambiente tóxico ou hostil, ou está passando por alguma enfermidade, ou está passando por alguma situação difícil, se em outras existências não teve participação em situações semelhantes. Porque quando Deus disse, né, quando o Espírito fala ali na nota, que a quem feriu com a espada será ferido, é o que ele está dizendo, né? Se tu fez o mal com a espada, é com a espada que tu vai ser ferido. Então, se tu causou mal causando a perda de visão de algum irmão, de alguma situação, tu vai voltar sem a visão. Foi responsável, né, por essa... Exatamente, se tu usou da fala para te disseminar discórdia, né? Se tu usava os teus ouvidos para ouvir só coisa ruim e ao expressava da mesma forma, tu vai vir com deficiência auditiva e problema de fala, sabe? E sem contar aquilo que a gente acaba agregando na existência atual. A gente já tem a nossa prova, né? Cada um já vem com a nossa prova, a nossa expiação delimitada, delineada. E ao invés de a gente fazer o movimento contrário da resignação, da autocompaixão, entender essas nuances da vida e seguir em frente para tentar a resiliência, superando esse obstáculo, a gente faz ao contrário, a gente se vitimiza. A gente se coloca na condição assim de todo-poderoso. Não, mas por que isso está acontecendo comigo? Eu sou uma pessoa tão boa. Mas durante a nossa existência atual, a gente continua cometendo os mesmos erros que agravaram essa situação. E aí a gente bota mais um pouco de dificuldade na nossa jornada. Então, ter esse autoconhecimento mesmo para identificar
que essa obscuridade, né, que esse momento de prova e de expiação é realmente benéfica, é entender que nessas horas da aprovação é que nós temos acesso a poder ouvir o que Deus está nos dizendo, né? Porque a gente consegue tocar melhor a felicidade, consegue encontrar os nossos amigos espirituais, se a gente estiver centrado nessa luta, né? Se a gente estiver realmente imbuído em cumprir a nossa missão, de sair dessa terra aqui melhor do que a gente entrou. Chegou, exatamente. Né? Porque essa é a nossa principal missão, é a saída do mundo encarnado melhor do que quando a gente chegou. E deixar o mundo um pouquinho melhor também do que nós encontramos. Sim, esse é o disseminar o nosso legado, né? Tem nessas aí mesmo. Sim. Eu já estou compartilhando aqui na tela, então, o nosso texto de hoje, do Pão Nosso, capítulo 32, intitulado Cadáveres. Mateus, lá no capítulo 24, versículo 28, disse: Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Apresentando a imagem do cadáver e das águas, referia-se o mestre à necessidade dos homens penitentes, que precisam recursos de combate à extinção das sombras em que se mergulham. Não se elimina o pântano atirando-lhe flores. Os corpos apodrecidos no campo atraem corvos que os devoram. Essa figura, de alta significação simbológica, é dos mais fortes apelos do Senhor, conclamando os servidores do Evangelho aos movimentos do trabalho santificante. Em vários círculos do cristianismo renascente, surgem os que se queixam, desalentados, da ação de perseguidores, obsessores e verdugos visíveis e invisíveis. Alguns aprendizes se declaram atados à influência deles e confessam-se incapazes de atender aos desígnios de Jesus. Conviria, porém, muita ponderação antes de afirmação desses jaez, que apenas acusam os próprios autores. É imprescindível lembrar que sempre que as aves impiedosas se ajuntarão em torno de cadáveres ao abandono, os corvos se animam noutras regiões, quando se alimpa o campo em que permaneciam. Um homem que se afirma invariavelmente infeliz fornece a impressão que respira num sepulcro. Todavia, quando procura renovar o próprio caminho, as aves escuras da tristeza negativa se afastam para mais longe. Luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem em teu mundo interior. Deixa que o divino sol da espiritualidade te penetre, pois enquanto fores ataúdes de coisas mortas, será seguido de perto pelas águias da destruição. Aqui nesse texto aqui, Emmanuel nos traz um alerta muito legal, pois ele acaba nos trazendo que dentro das nossas provações que nós temos o nosso lado escuro, o nosso lado trevoso. E se a gente ficar nessa condição de apenas alimentando o nosso lado trevoso, o nosso lado escuro, o que nós vamos atrair para perto de nós? Nós vamos atrair as águias e os corvos para fazer o seu trabalho de limpeza daquele nosso ambiente íntimo. Então, a gente acaba atraindo tristeza, a gente acaba atraindo raiva, a gente acaba atraindo vitimização, a gente acaba atraindo sensações e sentimentos que não vão facilitar a nossa derrocada, a nossa luta, a fazer com que a gente realmente vença aquele obstáculo. Muito pelo contrário, vai nos deixar na condição de infelizes por muito tempo. Mas ele também nos alerta, né? Emmanuel também nos alerta com relação a essa vitimização, a esse apego de, poxa vida, eu gostaria tanto de servir a Jesus, de mudar o meu comportamento, de mudar o meu pensamento, mas eu continuo alimentando os mortos que existem dentro de mim. Então, eu continuo sendo um caixão, que a ataúde é um caixão, né, de coisas negativas, de infelicidades terrenas muito fortes, que só vão atrair os corvos e as águias da tristeza, do medo, da insegurança, cada vez para mais perto da gente. Então, quando a gente está passando assim, alguma prova, alguma tribulação,
e a gente fica só naquele muro de lamentação, né? A gente não sai daquilo ali. Fica só lamentando, 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 em vez de procurar fazer algo que, por mais doloroso que seja, vá te romper, te tirar daquele estado ali. Então, a gente tem muito essa questão de ir para o lado da vitimização, de ir para o lado da, ah, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso? E ficar ali naquela lamentação. Só que nisso, a vibração da gente está baixa, está das piores. E aí, o que a gente vai atrair? Somente aqueles espíritos menos elevados que estão com aquele mesmo nível de vibração. A nossa vibração está tão baixa que a gente não consegue abrir espaço para seres de luz, né? A gente está olhando, é como se a gente só estivesse olhando para baixo. Então, se os seres de luz estão acima, a gente não consegue acessar. E tem uma coisa que fala que é muito certa, né? Que os nossos guias, os nossos irmãos espirituais de luz, os nossos arcanjos, eles estão ali para nos ajudar, mas eles não vão nos ajudar sem que a gente queira, sem que a gente peça. Então, esse pedido é justamente sair dessa vibração, sair dessa condição de estar cego para as ajudas que a gente pode estar tendo acesso naquele momento ali. Por isso a importância da fé, né? A fé. A vibração. A fé aguerrida, sabe? Para ti, num momento de maior desespero, de voltar para uma oração e pedir com devoção. Isso. Pedir com fé, sabe? Assumindo a sua responsabilidade sobre os seus atos e colocando, sim, nas mãos de Deus, que se for a tua vontade, o que for a tua vontade, que seja feita. Igual quando Jesus encontra o cego, ele perguntou para ele, o que queres que eu faça? Ele sabia o que ele tinha que fazer. Mas primeiro ele perguntou para o cego, o que queres que eu faça? Então ele vai fazer para a gente o que a gente quiser que ele faça. Então se a gente não pedir, se a gente não buscar, se a gente não der esse passo, se nós não fizermos movimento, vamos ficar ali no nosso corpo, ali entregue a apodrecer e a ser comida de urubu. Isso aí. Os corvos. Isso mesmo. Corvo, de águia, de urubu, enfim, sem então, contar tudo começa no pensamento. Insetos, né? Isso. Tudo começa no pensamento. Vigiar os nossos pensamentos, elevá-los e levar nosso olhar para o alto, pedir a Deus, né, ter humildade, reconhecer os nossos erros, nossas falhas e pedir a Deus pelo nosso socorro. Né? É isso aí. E não adianta colocar aí nas nossas orações, eu tenho cuidado bastante com relação a isso, de colocar assim, se for de nosso merecimento que seja feita tal coisa, tá? Se nós estamos na condição aí de pedintes, é porque nós somos merecedores, tá? Porque Jesus já nos alertou, orai e vigiai, tá? Buscai e me encontrarão, tá? Certo? E obtereis, né? E me encontrarão, tá? E pedi e obtereis. Então, se eu estou pedindo, se eu tiver realmente a fé do tamanho de um grão de mostarda, eu vou receber aquela dádiva, né? Mas no tempo de Deus, talvez o nosso tempo, porque nós somos imediatistas, que temos o desejo de não nos envolver com notícias ruins de situações difíceis, isso é desejo do ser humano, intrinsecamente, né? Então, esse tempo de restabelecimento da nossa vibração possa, para nós, ser de um tempo, para Deus, um tempo diferente, porque o tempo de Deus é diferente, né? Porque cabe a nós resgatar aquilo que nós erramos, reparar aquilo que nós erramos. E a gente só vai conseguir fazer isso se nós mudarmos o nosso padrão de vibração, parar de ficar olhando para baixo, ou que nem os cavalos velho, burro velho do interior, que tem as viseiras, que só olha para frente, não tem a visão ampla para ver o ambiente que está ao redor, então fica só com aquela única visão. A gente precisa realmente respirar e aprender a olhar para dentro de si, né? E praticar reforma íntima, educar os nossos sentimentos, como diz Joana de Ângeles, né? Ter o equilíbrio das nossas emoções, ter um pensamento, a nossa cognição um pouco mais voltada mesmo para os caminhos do bem, não ficar só na palavra, não ficar só na leitura, reflexão, e na hora do vamos ver, na hora da situação difícil e conturbada, fazer as mesmas coisas que estava fazendo. Então, é como Jesus dizia dos fariseus, né, lá de Jerusalém,
São sepulcros lindos por fora, mas podres por dentro. Não é isso que a gente quer para a nossa vida, né? Sim. Então tá bom. Eu acho que rendeu hoje, né, gente? Sim. Estamos com as aguinhas? Estamos. Então tá bom. Minha tá aqui. Ótimo. Então hoje eu vou pedir que todo mundo que a gente faça o mesmo movimento, tá? Pegue a sua aguinha, coloque perto de você e com as suas mãos, né? Isso, em cima, do lado. Feche levemente os olhos. E vamos rogar ao nosso Pai Maior e aos caravaneiros do amor que traga até os nossos ambientes, os nossos lares, o seu bálsamo necessário para fluidificar toda a água que se encontra neste ambiente, neste lar. A água que está nesse recipiente à nossa frente, as águas que estão nas caixas d'água, onde iremos nos abastecer com mais desse fluido, desse líquido tão importante para a nossa vida. Pedimos ainda aos nossos caravaneiros do amor que se façam presente nos nossos lares, também limpando todas as nossas vibrações negativas, todas as nossas palavras incrustadas nas paredes e objetos, e as formas, pensamentos que criamos aqui dentro neste ambiente, tornando-o infértil e com baixa vibração. Que toda essa luz possa neutralizar todo o nosso ambiente, transformando-o em um receptáculo de energia do bem, de boas vibrações. Pedimos ainda a esses mesmos caravaneiros do amor, se porventura algum irmão ou irmã se encontram aqui nos nossos lares, que eles possam também ser encaminhados a algum posto de socorro e lá receberem todo o tratamento necessário para o seu bom refazimento. Pai querido, nesta noite bendita, lhe agradecemos por todas as palavras, toda a forma como o Senhor trouxe para nós a importância da nossa reforma íntima, trazendo também para nós as ferramentas necessárias para que a gente possa realmente sair da condição de pecadores para seguirmos no seu caminho de luz e, quem sabe, um dia nos tornarmos anjos, para assim podermos continuarmos a nossa missão de sermos aprendizes, mas também ajudar aqueles que estão no caminho, a fim de que todos nós, em comunhão de energia, de boas vibrações, de amor e de carinho no coração, possamos elevar as vibrações da Terra, transformando realmente este planeta, este mundo, num mundo regenerado, num mundo de regeneração, onde todos os espíritos que aqui estão encarnados possam realmente trabalhar no bem, lutando sim contra o mal, mas tendo a certeza de que sempre estamos no caminho, e assim conseguiremos atingir os nossos objetivos. Obrigado, Pai. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, caravaneiros do amor. Obrigado aos nossos mentores, anjos guardiões e toda esta egrégora de luz que nos rodeia, por este momento e por todos os ensinamentos. Somos ainda pedintes, Pai, e pedimos que abençoe a nossa semana, abençoe as pessoas que a gente ama, abençoe os nossos inimigos e desafetos, enfim, Pai, abençoe a todos nós, seres vivos deste planeta. Obrigado por tudo, Pai, que assim seja. É isso, né, minha amiga? Isso. Uma boa semana, fique bem, tá? Qualquer novidade, Igualmente. tá certo? Fica com Deus. Beijo. Beijo, querida.